Queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida, quero desejar a todos um dia abençoado, cheio da graça, da misericórdia do Senhor e aquela paz que excede todo o entendimento e a paz que guarda os nossos corações. Estamos dando continuidade à aula O Avivamento da Rua Azusa, quando demos o primeiro assunto ontem e o segundo assunto hoje, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Tem um trechozinho aqui, a minha oração, que eu não dizia assim, eu não assim, dividia com vocês. Na verdade, esse trechozinho assim, eu só lia para mim, mas eu quero dividir com vocês esse trechozinho. Que diz assim: a igreja precisa dos dons do Espírito Santo para dinamizar suas atividades de edificação do corpo de Cristo e de evangelização. Como membro deste corpo, devemos orar a Deus pedindo que Ele nos use em suas mãos. Portanto, peçamos a Ele os dons do seu Santo Espírito para podermos servir melhor ao Senhor. A Bíblia orienta: procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14:1, né? Devemos orar, né? A gente vê esse texto aqui, ele diz: procurai com zelo, né? Procurai com zelo os dons espirituais, né? Que serve de edificação, e a gente já disse aqui que dinamiza mais a nossa vida para fazer a obra do Senhor, nos dá mais entendimento, nos capacita, né, a trabalhar para o Senhor com entendimento, com clareza de mente, de espírito e de corpo. E que precisamos, eu não sei se eu estava pensando, eu não sei se existe crente que tenha todos os dons, né, mas que precisamos procurar com zelo, com cuidado, né, isso com temor e com tremor, né, os dons que Deus vê que é necessário para que a gente venha servir ao Senhor com mais interesse de espírito. Então esse tema ele diz que a gente deve pedir, isso é o que devemos pedir ao Senhor. E um dos dons que assim, eu entendo, o Senhor tem me feito entender um pouco, e o irmão ele falou ontem no ponto de pregação que um dos dons muito necessário da nossa vida é o dom de discernir os espíritos, né? O dom de discernir o espírito operante, né? Isso porque esse dom ele nos capacita, a ver o que vem de Deus e o que não vem. Uma coisa que eu escutei quando assim o Senhor ele usou uma pessoa uma vez na igreja e falou para a igreja, né, e nos impulsionou a pedir o dom do discernimento. Então esse é um dom muito importante que a igreja de Jesus Cristo ela não deve desprezar, né, esse desejo, né, de querer que Deus nos dê, de pedir a Deus discernimento no Espírito Santo, né, que vai nos ajudar a discernir os espíritos, isso só pelos olhos, a janela da alma. O Espírito Santo ele faz isso quando pedimos a Ele, né, que o Senhor nos ajude a pedir o discernimento com o Espírito Santo para saber o Espírito operante. É isso, quem tem esse discernimento, o Senhor ele vai nos dando e a gente vai, o Senhor nos faz ver, né, isso quando a palavra é de Deus, quando a palavra é do homem ou quando não é. Então que Deus nos ajude a sempre estar pedindo discernimento espiritual, porque o Senhor ele está disposto a nos dar. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava no ciclo de oração, não vou dizer qual foi o ciclo de oração, e que a irmã, a dirigente, ela deu oportunidade para uma pessoa. E quando ela deu oportunidade para uma pessoa, o Espírito Santo falou dentro de mim e disse assim: fique em espírito de oração. E ali eu achei a cabeça e intercedi, mesmo sem entender, que só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Porque o Senhor, ele me fez ficar em espírito de oração naquele momento, né? Então, Deus, ele nos ajude, é isso que ele nos capacite a pedir o discernimento espiritual. Vamos dando continuidade, gente. A história do avivamento da Rua Azusa começa quando Nelly Terry, ela era uma moradora de Los Angeles que frequentava uma pequena igreja, né, chamada Santidade, que era uma denominação evangélica
que era muito comum, que ficava nos Estados Unidos. Ela fez uma viagem a um lugar chamado Austin, Texas. Foi em 1905. Cadê? Em 1905, e ela frequentou a igreja que William Seymour estava pastoreando. Embora Seymour não tivesse recebido ainda o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, estava convencido de que este ensino era bíblico e pregava essa mensagem com grande fervor. E essa mensagem ele aprendeu com Pancha, né? A gente já ouviu assim, quem era Pancha, né? Era um professor de teologia. A gente já teve isso na primeira aula. Quem não assistiu, é só clicar aí na playlist que vai encontrar a primeira aula. E a gente falou de Seymour, que era uma pessoa negra, mas que Deus ali tomou ele para si, para ele falar do Evangelho com autoridade, mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas ele tinha 2 requisitos que é necessário para se receber os dons do Espírito Santo de Deus, que é a salvação, ser uma pessoa salva, uma pessoa temente a Deus e que ame principalmente a palavra de Deus, né? E o Senhor, ele quer fazer, a gente aprendeu outro que o Senhor, ele quer fazer em todos quanto receberem ele como Senhor e Salvador de sua vida. E pregava essa mensagem com grande fervor. Seymour aprendeu a doutrina do batismo do Espírito Santo assistindo às aulas que Pancha ministrava sobre o assunto, por onde passava. Quando Pancha chegou em sua região, Seymour foi até lá ouvi-lo. Após o curso inflamado pelo que aprenderá, William Seymour passou a pregar a mensagem pentecostal no Texas. Ela impressionada com o caráter e a mensagem de Seymour, ao retornar à Califórnia, Nellie Terry convidou-o para visitar sua cidade, e ele concordou em ir, só que o empreendimento evangelístico que havia sido inicialmente previsto para durar um mês, acabou durando aí anos, né? Os planos de Deus eram diferentes, né? E vamos dando continuidade a esse assunto amanhã, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, ele nos ajude, né, a falar a palavra dele com verdade e verazmente, né? Porque quando eu meditava hoje, o Evangelho de Jesus, ele não precisa de ser acrescentado nada. Nada devemos acrescentar esse Evangelho, porque esse Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho genuíno, ele já é completo, né? E não devemos de maneira nenhuma acrescentar nada. Isso a gente devemos falar a palavra da maneira como ela é, para que assim a gente receba de Deus as bênçãos, né? E a gente seja ricamente abençoado, né? Quando atentamos para a palavra da maneira como ela é e procuramos nas nossas limitações servir ao Senhor com temor e com santidade, né? E buscando, a gente aprendeu ontem que não é 1 hora, 2 horas, 3 horas que a gente recebe os dons do Espírito Santo, as coisas do céu, mas é com humilhação, com choro, com lágrimas, e muitas vezes é com muito tempo de oração, porque reconhecendo sempre a santidade de Deus, quem nós somos e quem Ele é na nossa vida, né? E que Deus nos ajude, e amanhã, se Deus quiser, continuaremos para a glória e honra do nome do Senhor.